Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Mentoring do módulo 92. Vou me apresentar aqui, né? Sou a professora Thais, sou a professora responsável pelos cursos da área da saúde, técnico em radiologia e técnico em podologia. Vou falar aqui também um pouquinho da minha formação. Então, eu sou formada em biomedicina, tenho habilitação em imagem, patologias clínicas e mestrado em biociências e fisiopatologias. Também já estou aqui na área da educação, já tenho um pouquinho mais de 4 anos, tá bom? E sigo aqui na área da saúde, na mediação desses dois cursos, tá? Então, o nosso mentor de hoje será sobre o curso técnico em podologia, sobre as aulas práticas, né, do curso técnico em podologia e também do curso técnico em radiologia, tá? Eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, o nosso catálogo, tá? O catálogo ele é um ambiente preparado para vocês, tutores, professores tutores, para que vocês encontrem todas as informações para poder dar aula prática, né, para os nossos alunos, tá? Eu vou mostrar aqui um ambiente para vocês, só um momento que eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se acho que já está compartilhando. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse ambiente. Primeiro, eu vou falar do curso técnico em radiologia, tá? Então, eu vou falar das duas turmas. Nós temos as turmas do primeiro ano e as turmas do segundo ano. As turmas do primeiro ano são as turmas em que os alunos estão na série 1, 2, 3 e 4. E os alunos do segundo ano são os alunos que já estão na série 5, tá? E os alunos da série 6, eles já não fazem mais prática, porque eles já estão em campo de estágio, tá bom? Então, vamos lá. Eu acredito que já está compartilhando a minha tela. Está sim, prof. Ah, verdade, gente, não apresentei, né? Também temos aqui no nosso mentor o professor Jorge. Boa noite, pessoal. Só para dar um retorno de estar aparecendo sim, tá? Pode continuar. Perfeito, obrigada, professor. Então, aqui nós temos o nosso ambiente, o nosso catálogo, tá? Vocês têm acesso, o professor Jorge, ele já disponibilizou para vocês. Então, caso não tenham, falem aqui no chat que nós enviamos novamente o link, tá? E aqui nós temos um, um gráfico, né, para que vocês entendam como funciona as semanas dos módulos, né? Então, na primeira semana, na primeira disciplina, nós temos 3 semanas, na segunda, 3 semanas e na terceira, 3 semanas. Vale lembrar que o curso técnico em radiologia, ele possui 3 disciplinas, tá? Então, a aula prática deles, desse módulo, vai ser referente a essas 3 disciplinas, tá? E vocês também conseguem ter acesso quais são as disciplinas que eles estudaram neste módulo. Então, nós estamos no módulo 92, os alunos do curso técnico em radiologia do primeiro ano tiveram a disciplina de biossegurança em saúde, português instrumental e análises radiológicas das doenças, tá? Vocês vão perceber que em algumas das disciplinas elas estão marcadas de uma cor diferente, né? De um verde diferente. Isso significa que o polo vai disponibilizar o agendamento dessas práticas para o aluno dentro do estúdio nessas disciplinas, tá? Então, no módulo 92, o agendamento vai estar disponível na disciplina de análises radiológicas das doenças do primeiro ano e do segundo ano em tomografia computadorizada e ressonância magnética, tá? Vale lembrar que o segundo ano, as disciplinas são as mesmas para todos os módulos, tá? Que é os alunos da série 5. Então, aqui nós temos uma apresentação logo abaixo, né, de como os nossos laboratórios. Aqui também temos para vocês observarem, né, o mobiliário do laboratório, os equipamentos que o laboratório possui, o layout do laboratório. Mas o que importa para nós, né, que eu falo que é mais importante, é esse ícone aqui, aula prática. Vocês vão clicar aqui dentro e nós vamos ter ele tem esse rostinho, e logo aqui embaixo, caso vocês não estejam ainda nos grupos, né, de WhatsApp,
sobre a aula prática, basta clicar aqui que vocês vão entrar lá no grupo e todas as informações das aulas práticas o professor Jorge manda lá nesse grupo, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar direcionando nesse local que ele vai, responder vocês, tá bom? Logo aqui embaixo, nós temos os roteiros das aulas práticas, tá? Então, nesse momento, nós estamos falando do curso técnico em radiologia, e aqui, como eu falei para vocês, é dividido em primeiro ano e segundo ano. Primeiro ano são as séries 1, 2, 3 e 4, e segundo ano é a série 5, tá? Então, nós estamos no módulo 92. Quando vocês clicarem em cima do módulo 92, ele vai abrir um roteiro, e esse roteiro será o da sua aula prática, tá? Mas esse roteiro de aula prática, nós temos uma apresentação dele. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque nós temos uma parte dessa aula prática, ela é para que os alunos analisem junto ao professor tutor as imagens radiológicas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e esse slide, ele vai ficar disponível e vocês devem apresentar ele nessa aula, tá? Vale lembrar que nós temos os roteiros para que todas as aulas sejam seguidas de forma que todos os alunos tenham o mesmo conteúdo, tá? Então, ela deve ser seguida e lá no laboratório do Polo, vocês têm acesso, né, à TV, e vocês podem colocar essa apresentação, caso não tenham, pode usar o computador também, mas acredito que tenha, tá? Vocês coloquem, disponibilizem e apresentem esse slide, né? Esse Canva que já está pronto. Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar em formato de apresentação e vamos lá. Então, esse é o manual de aula prática. Como já falei para vocês, as disciplinas do curso técnico em radiologia do primeiro ano é biossegurança em saúde, análises radiológicas das doenças, e também eles também tiveram português instrumental, tá? As nossas aulas práticas, elas têm duração de 3 horas, com um intervalo de 10 minutos, mas você, professor tutor, pode sentir a sua turma, né, para liberar o intervalo de 10 a 15 minutinhos ali. Nós colocamos aqui a cada 1h30, mas se você sentir, assim, que a sua turma já está muito cansada, você pode colocar um pouquinho antes de 1h30, mas nós orientamos que seja a cada 1h30 de aula, para que não fique muito cansativo também para o aluno, tá? A aula prática, ela é disponibilizada na semana 9 e 10 do módulo, e como eu falei aqui para vocês, ela vai estar, essa aula prática vai estar abordando as disciplinas que foram estudadas nesse módulo, tá? Nós temos também um formulário de presença, que vai ficar disponível para vocês, ela já está disponível lá no nosso ambiente de estágio, que eu estava mostrando para vocês, que é no nosso catálogo, mas depois eu vou voltar lá novamente e mostrar para vocês onde fica lá dentro, tá bom? Vou só fazer essa primeira apresentação. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os insumos, né? Os insumos que são de responsabilidade do aluno e os insumos que são de responsabilidade do polo, tá? Os que são de responsabilidade do polo. No dia da aula prática, o polo já deve ter disponibilizado todos esses insumos para que você consiga realizar a sua aula prática junto com os seus alunos lá, tá bom? Então, de responsabilidade do aluno é máscara, jaleco, luvas descartáveis, papel e caneta. E de responsabilidade do polo é álcool 70, papel toalha, caixas para resíduos pérfuro-cortantes, saco de lixo hospitalar para resíduos infectantes, saco de lixo preto para resíduos comuns e um data show monitor, como eu falei para vocês, porque para esta aula vocês vão precisar fazer essa apresentação deste slide que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, nessa aula nós aprenderemos um pouco mais sobre biossegurança em saúde, análises radiológicas das doenças, das quais são colocadas em prática na rotina de trabalho de qualquer técnico em radiologia, tá? Então, nessa aula, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a análise radiológica das doenças, a segunda etapa é a segregação de resíduos e descartes adequados, e a terceira etapa é a sinalização de emergência. Então, nessa primeira atividade, né, que é a análise radiológica das doenças, nós vamos examinar uma série de casos com imagens radiológicas, identificando as possíveis doenças associadas a essas imagens.
Além disso, analisaremos os principais achados radiológicos que sustentam esse diagnóstico e discutiremos as características típicas das patologias identificadas e abordaremos a importância da correlação clínica para o diagnóstico preciso. Então, aqui nós temos quatro relatos de caso, tá? Onde vocês, professores tutores, vão ler esses casos e vão discutir esses casos junto com os alunos, tá? Então, o paciente JLF, 24 anos, internado em uma unidade de terapia intensiva há 22 dias, com quadro inicial de síndrome de desconforto respiratório agudo. Infecções recorrentes em sua estadia hospitalar. Após discussão com a equipe multidisciplinar, o paciente é submetido aos procedimentos de traqueostomia sem intercorrências. Foi solicitado um raio-x de controle e uma tomografia computadorizada de tórax para analisar o quadro, análise do quadro. Segue as imagens abaixo. Então, vocês vão discutir ali com os alunos os dois casos, tá? Então, a primeira imagem é de um raio-x e a segunda imagem é de uma tomografia. E vocês vão conversar com os alunos sobre esses dois casos, tá? Então, no caso 1, análise de todos os exames de raio-x e descreva detalhadamente, desde a presença de dispositivos de ventilação artificial e aonde se encontra. Parâmetros como exposição, semiologia e densidade, e como isso se reflete na qualidade da imagem. E a presença de sinais que indiquem a patologia apresentada e onde se localizam. Relate se essa imagem está nítida ou não. Descreva em detalhes a segunda imagem, né? Descreva em detalhes e utilizando os termos técnicos como se encontra este parênquima pulmonar. Lembre-se de descrever o lado direito e o lado esquerdo dos parênquimas pulmonares, tá? Então, vocês vão discutir com os alunos essas duas imagens. Nós temos um segundo caso, que é um paciente DRS, 36 anos, trabalha em uma fábrica de produção de materiais de construção. Neste caso, era responsável pelo setor de blocos de concreto. Entretanto, houve um acidente de trabalho durante a manipulação de um desses blocos, no qual o bloco atingiu a mão direita do trabalhador. E foi prontamente encaminhado para o pronto atendimento e, após a avaliação médica, foi solicitado um raio-x dos membros acometidos. Então, aqui vocês têm uma imagem e vão discutir lá, né, com os alunos. Então, relate que tipo de raio-x é esse, descreva em detalhes o que se passa na imagem, quais são os ossos acometidos e qual o tipo de patologia encontra-se no raio-x. Justifique utilizando termos adequados, tá? Nós temos aqui mais um caso, que é uma paciente de 12 anos, e ela estava brincando de costura em sua casa quando acidentalmente engoliu um objeto estranho, dando início a uma sequência de sintomas, tais como dor abdominal intensa, enjoos e distensão do abdômen. Foi prontamente encaminhada ao pronto-socorro e, após realizar a realização da avaliação médica, esta paciente foi levada à sala de raio-x e mostra aqui, né, os resultados da imagem. Então, vocês vão mostrar esse raio-x, ler esse caso clínico junto com os alunos e vão relatar ali que tipo de raio-x é esse, localize o que seria o objeto estranho, onde se encontra e relate com riqueza de detalhes quais os possíveis danos que esse objeto viria a causar caso ele se mantenha onde está, tá? Então, comentem com os alunos, descrevam detalhadamente. Caso 4. Paciente, 38 anos, sofreu um acidente de moto enquanto dirigia na rodovia Raposo Tavares. Foi encontrado em estado de torpo, baixa verbalização, confusão mental e muita perda de sangue. Devido à complexidade do quadro, foi acionado o resgate aéreo até o Hospital até o hospital terciário mais próximo da região, e já durante a sua entrada, a equipe médica optou por encaminhá-lo diretamente à sala de imagem em busca de raio-x. Então, nós temos dois raio-x aqui. Na primeira imagem, relate qual parte óssea
foi realizada a imagem, descreva com riquezas de detalhes qual a patologia que se encontra nessas imagens e quais são os ossos acometidos, e qual a subclassificação da patologia apresentada. Descreva o que mudou referente à imagem A, se há presença de objetos estranhos na imagem, se houver, quais são eles e qual a sua função. Descreva com base em cada membro, direito e esquerdo, tá? Então, vocês vão comentar com os alunos, descrever o que foi pedido aqui nos casos. E a segunda parte da atividade, da aula prática é a segregação de resíduos, tá? Então, nessa atividade, o tutor deve ensinar sobre a segregação de resíduos, o descarte correto de lixos produzidos durante a rotina de um técnico em radiologia. E para essa atividade, devemos possuir os seguintes materiais, tá? Então, precisa ter o saco de lixo comum, um saco de lixo infectante, uma caixa coletora de pérfuros cortantes. Então, aqui nós temos um técnico em radiologia, ele deve usar o saco de lixo comum para os seguintes descartes: papéis não contaminados, materiais de escritório, resíduos de limpeza, resíduos de alimentos e embalagens. E deve usar o saco de lixo infectante para para os seguintes descartes: resíduos biológicos, resíduos de procedimento cirúrgico, resíduos laboratoriais, materiais contaminados com patógenos, resíduos de terapia e tratamento e resíduos farmacêuticos. Nessa etapa aqui, vocês vão precisar dessa caixa de pérfuro cortantes e vocês vão conversar ali com os alunos e ensinar eles, né, a montar uma caixa de pérfuro cortante. É por isso que o Polo vai disponibilizar essa caixa para vocês e vocês vão montar ali junto com o aluno, mostrando para eles, cada etapa, tá? Então, nós descrevemos aqui as 4 etapas para montar a caixa de pérfuro cortantes. E um técnico em radiologia, ele deve usar a caixa de pérfuro cortantes para os seguintes descartes: agulha, lâminas, catéteres de dispositivos de infusão, ampolas de frasco de vidro, tubos capilares e lancetas. E a terceira parte é a de sinalização de emergência. Então, nessa atividade, aprenderemos sobre a importância do cumprimento das normas específicas e símbolos de sinalização de emergência, explorando como essas normas são essenciais para garantir a segurança e orientação adequada em todas as situações, como incêndio, evacuação e outros eventos. Então, aqui vocês vão mostrar para os alunos essas imagens, vocês podem usar a dinâmica de olhar as placas que tem dentro do laboratório, conversar com os alunos sobre elas, né, ensinar sobre os alunos sobre cada uma delas. E aqui nós colocamos algumas imagens para que vocês também conversem e mostrem para os alunos, tá? E ao final da aula prática, é muito importante que vocês sempre mantenham o laboratório organizado, sempre limpo, né? E caso ocorra ali algum incidente durante a aula, vocês devem sempre informar o responsável no polo pelo laboratório, tá? E lembrar os alunos também que ao final da aula prática, né, eles devem enviar no estúdio deles o formulário de aula prática, que ele vale 1 ponto, tá? Então, pessoal, sobre a aula prática do primeiro ano do curso técnico em radiologia, é esse slide, tá? Essa apresentação, nós vamos disponibilizar ela para vocês, ela vai estar lá dentro do nosso catálogo. E para os alunos do segundo ano, nós temos o roteiro, tá? E aonde vocês vão encontrar o roteiro? Dentro do nosso catálogo. Então, aqui, para os alunos do segundo ano, vocês vão vir aqui em roteiros, e nós temos o roteiro de aula prática, tá? Então, para o roteiro de aula prática, nós temos 3 etapas. Vale lembrar que vocês podem dividir os alunos, né, em equipes, em duplas, eles podem revezar, né, em um momento, um simula ser o técnico em radiologia, dando as orientações, ensinando ali, direcionando o paciente, né, o outro aluno, como se ele estivesse sendo o paciente, depois pode trocar, ou se o professor achar melhor, o professor faz primeiro a demonstração, os alunos depois praticam um com o outro, tá? Vocês, como professores tutores, têm autonomia para dividir a turma da forma que vocês acharem, né, que é melhor, porque nós temos turmas que são um pouquinho maiores, turmas menores, então vocês conseguem sentir ali como é a sua turma
e poder dividir ali de forma que todos os alunos possam praticar, tá bom? Então, aqui nós temos as 3 etapas, que é o de posicionamento e incidência radiológica, e daí nós temos as 2 práticas, tá? Então, no posicionamento radiológico e incidências radiológicas, então aqui a prática, ela é descrita por ser realizada em dupla, com um aluno representando o paciente, né? Ele pode ser o paciente, o outro técnico em radiologia, e depois eles podem inverter, tá? O objetivo aqui é aplicar os termos discutidos anteriormente, permitindo que os alunos compreendam na prática a diferença entre o posicionamento radiológico e as incidências radiológicas, tá? Vale lembrar que esses alunos, eles já são do 2º ano. Deixa eu só conferir se é essa prática mesmo. Essa prática mesmo, tá? Então, aqui, a qualidade das imagens radiográficas depende de vários fatores, incluindo a técnica, o posicionamento do paciente, a incidência do raio-x, a distância do aparelho e a densidade da estrutura a ser avaliada. Então, é fundamental entender esses princípios para obter imagens claras e de alta qualidade, enquanto se minimiza a exposição de radiação. Vocês, como professores tutores, né, vão conversar com os alunos sobre essas importâncias, e daí vocês também vão falar, né, que nós descrevemos sobre o ângulo de imagem, né? Vocês vão comentar com os alunos sobre o ângulo de imagem, né, a importância, os ajustes, a proximidade do aparelho, como ela deve ser feita, a densidade da estrutura avaliada, a incidência do raio, o posicionamento radiológico, as incidências radiológicas, né? E no final, né, ali depois de explicarem tudo para os alunos, tem aqui todo o roteiro que vocês devem seguir. E esses princípios, né, eles são fundamentais para garantir a obtenção de imagens diagnósticas de qualidade. Então, é sempre importante vocês frisarem isso para os alunos, né, da importância de saber todas esses critérios para que obtenham ali e realizem imagens de qualidade, né? Respeitando sempre a segurança do paciente, minimizando a exposição à radiação e maximizando a visualização de estruturas anatômicas, né? Demonstrem também ali sobre os usos dos EPIs, né? Antes de qualquer atividade prática, reforçar o uso dos EPIs para todos os alunos, discutir como o avental plubífero e o protetor de tireoide ajudam a proteger as áreas responsáveis, né? Então, antes de passar as 2 práticas, vocês frisem todos esses pontos, né, que nós falamos acima. E aqui, na segunda parte, nós temos 2 práticas, tá? Então, nós temos a primeira prática é de posicionamento do paciente. Então, o indivíduo ele deve ser colocado ali em decúbito lateral esquerdo, com o braço flexionado, próximo à cabeça, e os membros inferiores eles devem ser flexionados de modo que os joelhos fiquem alinhados, tá? Depois vocês vão orientá-los, né, na incidência do raio, radiológica, da incidência radiológica, e a terceira etapa ali da nossa prática é mais um posicionamento, tá? Então, um posicionamento do paciente, o indivíduo deve ser colocado em posição ortostática, né, que é em pé, com a região dorsal em contato com o boquimural e os braços estendidos ao longo do corpo, né? E aqui também tem a incidência radiológica. Então, vocês precisam passar todas essas explicações para os alunos e depois demonstrar essas 2 práticas, né, de posicionamento dos pacientes. Como eu falei, vocês podem dividir os alunos em dupla, né, para que todos eles consigam praticar durante a aula prática. Mas é muito importante que vocês sigam esse roteiro, para que todos os nossos alunos tenham a mesma aula prática, tá? O conteúdo deve ser o mesmo. Então, ao final da aula prática, né, os alunos eles precisam registrar 3 fotos durante a aula prática, porque esses registros fotográficos eles vão anexar dentro da atividade de prática, tá? Então, lá no estúdio deles, eles vão ter um formulário padrão, e dentro desse formulário padrão, eles precisam anexar esses 3 registros fotográficos com caráter avaliativo, tá? Então, vale ponto essa atividade. E as informações finais, as que nós já falamos da prática anterior,
que é manter o laboratório, verificar se todos os equipamentos estão desligados, manter a área do laboratório sempre limpa e organizada, porque os nossos laboratórios, eles são de uso coletivo, né? E caso tenha ali alguma irregularidade ou incidente, procure fazer um registro com os detalhes do que aconteceu e comunicar a pessoa responsável pelo laboratório, tá? Para os cursos técnico em radiologia, são essas duas aulas práticas. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, se nós temos. Pode falar, deixa eu parar de compartilhar aqui. Vanessa levantou a mão, Vanessa tá com né? a mão levantada. Pode falar, Oi, boa Vanessa. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e Eu você? só me surgiu uma dúvida. Eu estive olhando o roteiro 91, é a mesma do 92 para o segundo ano, é isso mesmo? É isso Para mesmo, radiologia? Igualzinho? exatamente. É porque os nossos alunos da série 5 sempre vai É, ser a mesma prática. Porque tá, esses alunos da série 5, depois dessa série, eles já vão para o estágio e eles se formam. tá, mas então não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa que foi no 91, mesmo sendo o segundo ano, provavelmente vai ser os mesmos alunos? Não, ô Não. Vanessa, são sempre novos alunos, Isso. tá? A série Entendi. 5 é sempre uma série diferente. Então, Ah, quem tá. fez a série 5 no 91, agora no 92 ele é série 6. Então, ele não vai Ah, fazer tá. essa prática, entende? Tá, Aí agora, eu tô em dúvida porque o módulo passado aconteceu de ter os mesmos alunos e é, entrou nessa questão, entendeu? pode Só por isso. acontecer caso Uhum. tenha um aluno independência. Aí sim, Ah, se ele entendi. tem disciplina independência, daí ele fez a disciplina módulo passado, vai fazer essa disciplina nesse módulo de novo, porque ele está de dependência, né? Ah, Agora, se ele não está, se é aluno curricular, é sempre uma são turma alunos diferente. diferentes. Aham, É, não, sim, tudo bem então. Tirou minha dúvida, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida sobre o curso, sobre a aula prática do curso técnico em radiologia? Então, vamos para a aula prática do curso técnico em podologia. Eu vou compartilhar novamente minha tela com vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem deixando aqui no chat, ou nós esclarecemos ela no final, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso catálogo. Então, vamos no curso técnico em podologia. É praticamente a mesma coisa, o que muda são as disciplinas, né? Porque é outro curso. Então, no curso técnico em podologia, nós temos duas disciplinas, tá? Alguns cursos nós temos, alguns módulos nós temos três disciplinas, mas uma delas é online, tá? Mas disciplinas em que os alunos têm aula ao vivo são duas, neste módulo 92, tá? E cada disciplina elas tiveram a duração ali de 4 semanas. O curso técnico em podologia no módulo 92, eles tiveram as disciplinas de biossegurança em saúde, introdução aos procedimentos podológicos e português instrumental, e os cursos, as disciplinas do segundo ano são para o módulo 92, técnica em relaxamento aplicada à podologia e sistematização de informações em saúde e atendimento humanizado, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma passada brevemente com vocês dentro do nosso catálogo, né? Que do outro curso eu fui direto. Então, aqui nós temos os mentores. Caso vocês tenham dúvida, eles ficam aqui gravados, vocês podem acessar, tá? Dos módulos anteriores. Voltando aqui, nós temos os formulários de presença. Esses formulários de presença, vocês, tutores, precisam preencher, tá? Coloquem o módulo, nós estamos no módulo 92, qual é o seu curso, e aqui vocês adicionem a lista de presença. Essa lista de presença vocês podem pegar no Polo, tá? Vamos voltar e ver. Deixa eu puxar para cá. Os registros fotográficos, essa opção é onde vocês, professores tutores, colocam, preenchem, né, com as informações solicitadas aqui, e anexem as fotos que vocês vão tirando dos alunos durante a aula prática, tá? É muito importante que vocês façam esses registros, para que nós também possamos acompanhar, né, como estão sendo as aulas práticas dos alunos,
Então, vocês preencham e anexem aqui as fotos que vocês vão tirando durante a aula prática, as normas de biossegurança do laboratório, e aqui nós temos os materiais da disciplina. Nos materiais da disciplina, eu acho que ele não está ativo, mas as normas de biossegurança são todas as informações, né? As normas que os alunos precisam seguir, vocês, tutores, precisam seguir também, ao utilizar os nossos laboratórios, né, durante as aulas práticas. E aqui nós temos a nossa aula prática, os roteiros de aula prática. Então, nós temos aqui o técnico em podologia, listas e imagens confira a listagem de insumos. Então, se vocês clicarem aqui vocês vão ter as informações que o polo precisa, os materiais que o polo precisa disponibilizar e os materiais que os alunos precisam levar para as aulas práticas, tá? Então, vocês podem ter acesso de todos os módulos. Técnico em podologia, então aqui nós temos, ó, os itens do módulo 91, do módulo 92, 93, 94, do primeiro ano e do segundo ano. Então, tem os insumos que é de responsabilidade do polo e os insumos que é de responsabilidade do aluno, tá? Esses do aluno, nós sempre disponibilizamos para o aluno o kit do estudante com esses itens que ele precisa levar para a aula prática. E vamos para os nossos roteiros, tá? Eu já tenho ele baixado aqui e fica mais fácil. Então, o roteiro do primeiro ano do curso técnico em podologia, vou lembrar mais uma vez, então, o primeiro ano são os alunos da série 1, 2, 3 e 4, e em aula, durante a aula prática, né, deste módulo, eles vão aprender um pouco mais sobre a biossegurança em saúde e introdução dos procedimentos podológicos, dos quais são colocados em prática na rotina de trabalho de qualquer técnico em podologia, tá? E para a realização da prática, os estudantes eles devem se dividir ali em dupla, onde um será o paciente, o outro pode ser o profissional de podologia. E nesta aula você passará por 3 atividades. Então, os alunos eles vão passar por 3 atividades. Vale lembrar aqui que nós orientamos que seja feito em dupla, mas friso mais uma vez, nós temos turmas que são maiores e talvez nem sempre dê para colocar os alunos em dupla, mas vocês podem colocar eles em equipes, vocês vão sentindo a turma de vocês e podem fazer a divisão da forma que vocês acharem que fica viável para que todos consigam praticar, tá? E durante essa aula prática, então, os alunos passarão por 3 atividades. Então, a primeira é a anamnese, a segunda é a podologia clínica e a terceira é a avaliação da podologia clínica, tá? Então, na primeira, os alunos vão passar pela anamnese, então, eles vão preparar o ambiente de atendimento, eles vão conversar ali com o paciente, enquanto isso, né? Aqui, se nós formos colocar em dupla, um vai entrevistando o outro colega, depois eles podem inverter, tá? Mas é importante que todos pratiquem. Eles devem colher ali a assinatura do paciente, fazer as orientações ali, como se o colega já fosse um paciente de verdade, e ele simulando como se já fosse um técnico em podologia, tá? E preparar, né, e separar ali os equipamentos que eles vão utilizar, e anexar ali no formulário de aula prática. Então, essa anamnese que eles vão realizar, eles precisam anexar no formulário de aula prática com caráter de valendo nota também, tá? Então, ele tem caráter avaliativo, então o aluno ele deve anexar dentro do formulário padrão de prática. Esse formulário, ele vai estar dentro dos materiais da disciplina, tá? Feito a anamnese, os alunos vão para a podologia clínica, né? Então, é o posicionamento na cadeira, posicionar o paciente ali na cadeira, averiguar a pele do paciente, higienizar a pele com sabonete antisséptico, realizar a antisepsia com álcool 70, aplicar os produtos escolhidos para a realização e a emoliência da região, realizar o corte correto da unha, realizar a remoção da cutícula, realizar esfoliação do pé do paciente com produtos adequados, hidratar o pé, a pele do paciente, finalizar os atendimentos com a massagem no pé.
E, por último, realizar ali a hidratação das unhas com o óleo essencial. Pode ser com óleo de girassol, que é uma ótima opção, né, para hidratação das unhas e barreira contra micro-organismo. Mas o aluno também pode ser que na aula prática ele leve um óleo essencial, tá? Da escolha, nós deixamos que o aluno pode escolher qual óleo essencial ele vai levar na aula, tá? E após essas etapas, que o aluno faça os registros fotográficos do pé, né? Do seu pé ou do pé do paciente e anexe também no formulário de prática, tá? A terceira parte da aula prática do primeiro ano do curso técnico em podologia é o exame de plantigrafia, tá? Para obtenção para obter da impressão plantar, utiliza-se o plantígrafo, né? O aparelho habitualmente utilizado para essa finalidade. Então, a lâmina da borracha deverá permanecer cerca de 2 milímetros acima da plataforma plástica, paralela a esta, como o próprio equipamento é constituído, tá? Coloque uma folha de papel A4 do tamanho descrito entre a plataforma e a manta emborrachada e a face da manta emborrachada, impregna com tinta de carimbo, volta-se para a superfície da pele, tá? O paciente ele deve pisar na face da manta emborrachada, que não apresenta tinta, como com um auxílio você deve pedir ao paciente que ande até chegar à plataforma. Ela deverá pisar sobre a plataforma, apoiando primeiro o pé na manta e em seguida faça ao trocar o papel. Passe tinta novamente e a manta emborrachada e repita o processo. Então, vocês têm aqui o roteiro, né, para fazer o exame de plantigrafia. Esse aparelho já consta, né, nos itens que o polo deve disponibilizar para vocês realizarem a aula prática, tá? E a terceira parte aqui, né, o exame com podoscópio. Então, posicione o equipamento podoscópio em uma superfície plana, em seguida conecte a fonte do equipamento à tomada, ligue o equipamento no botão que fica localizado na região posterior, abaixo do acrílico. Peça ao paciente que suba no equipamento, caso haja alguma intercorrência. Após o paciente estar posicionado, realize a análise da região plantar por meio do reflexo encontrado no espelho abaixo do podoscópio. Caso queira, pode tirar uma foto e imprimi-la para anexar à ficha de anamnese do paciente. Então, esses equipamentos já estão disponíveis, já estão no polo, né, disponíveis, para estar, porque já estão no insumo que nós pedimos ao polo que disponibilize para aula prática. E, feito isso, o aluno deve bater os 3 registros fotográficos e anexar na ficha, no formulário padrão, tá? Da EPI. E as informações finais são sempre as mesmas, né? Que vocês desliguem os aparelhos, retirem da tomada, verifiquem se está tudo limpo e organizado. E caso tenha alguma intercorrência com algum dos aparelhos, ou com algum aluno, ou com algum item do laboratório, informem ali o responsável pelo laboratório, para que ele tome ali as medidas cabíveis, tá bom? Essa é a prática do primeiro ano do curso técnico em podologia. Para o roteiro de aula prática para os alunos do segundo ano do curso técnico em podologia, então, a organização da aula, né, como nós orientamos, que façam formações em duplas, os estudantes eles devem se dividir em duplas ou em equipes, né, revezando o papel do paciente e do profissional técnico em podologia durante as atividades, tá? Então, as etapas da prática, nós temos aqui a anamnese e a preparação para a técnica de relaxamento. Então, o aluno precisa organizar o ambiente com foco e conforto, acolhimento e seguindo ali a biossegurança, né? Preencher cuidadosamente a ficha de anamnese, apresentar e explicar ao paciente as técnicas de relaxamento que serão utilizadas, realizar a higienização dos pés com sabonete antisséptico, anexar a ficha de anamnese no formulário de aula prática, tá? Ele sempre tem que anexar as fichas de anamnese que eles fizeram durante a aula prática
dentro do formulário padrão da aula prática. E a aplicação das técnicas de relaxamento com o foco podológico. Então, aqui nós temos toda a orientação, todo o passo a passo que o aluno deve seguir. E, na terceira etapa, é a sistematização de informação e avaliação final, né? Então, descrever no formulário quais foram as técnicas utilizadas, né? O aluno deve descrever no formulário padrão dele, no formulário de prática, quais as técnicas que eles utilizaram, quais os materiais aplicados, né? As observações relevantes, se o paciente teve tensão muscular, se ele teve sensibilidade na região dos pés durante o procedimento, né, que é a técnica de relaxamento, e no formulário de prática ele também deve anexar os 3 registros fotográficos, tá? Ao final da aula prática, o aluno, ao final da aula prática, você, professor tutor, deve verificar, né, sempre se o laboratório está todo em ordem, tá bom? Para a aula prática do curso técnico em podologia, são esses 2 roteiros. Temos alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat. Por hora não, prof. Então é isso, pessoal. Eu desejo. Professor Jorge, tem mais algum recado para os professores? Eu tenho, pessoal. A professora Thais trouxe, então, toda a parte pedagógica, acadêmica, né, o conteúdo que a gente aplica, então, nessa nossa aula prática. E eu quero falar aqui de uma questão mais sistêmica, né, por detrás da aula prática. Como vocês sabem, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu sempre sou chato, toda hora eu estou mandando lá quem são os polos que estão pendentes, né, de alguma questão ali no mundo azul. Por que isso? Porque isso é muito importante. O aluno não consegue realizar aula prática, ele não consegue fazer agendamento se o polo não faz lá o gerenciamento da oferta no mundo azul, tá? Eu sei que nem todos vocês têm acesso ao mundo azul para fazer essa, né, selecionar essa opção lá dentro do sistema. Mas caso vocês tenham, por gentileza, façam o quanto antes, tá? Sinalizem lá quando que vai ser a aula prática de vocês. E caso vocês não tenham acesso, informem o polo de vocês. Falam, olha, o Jorge falou que está pendente, será que tem como verificar? Porque só com a realização dessa, né, da seleção da data, o aluno vai conseguir fazer o agendamento e conseguir ir para a aula prática, tá? Senão o aluno não consegue. Depois ele chega lá na mensageria da professora Thais falando, cadê a minha aula prática? Porque os meus amigos estão indo e eu não estou indo na aula prática, por conta disso, tá? Porque daí o polo não fez o gerenciamento. Mas aí a gente vai se organizando, tá bom? Vai fazendo tudo junto. E qualquer dúvida, pessoal, vocês estão lá no nosso grupo do WhatsApp, eu compartilhei o link aqui também, tá? No nosso chat. Né? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês ou me chamarem lá no privado, tá? Não tem problema, que daí a gente vai organizando tudo, tá bom? Fora isso, finalizamos. Acredito que eles vão tirar de letra, professora Thais. Vão sim. Professor, muito obrigada. Professores, tutores, muito obrigada pela participação de todos. Caso tenham alguma dúvida, nos colocamos à disposição. Todas as informações estão lá dentro do catálogo, mas se vocês precisarem de nós, podem nos chamar, que nós sanamos todas as dúvidas de vocês, tá bom? Desejo a todos uma excelente aula prática e é isso. Nos vemos agora só no próximo módulo. Boa aula, pessoal. Boa aula. Tchau, professor Uau, tchau, Jorge. tchau.